Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie e ative o sininho para receber nossas comunicações. Saúdo a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, Pernambuco, renovando o agradecimento pela oportunidade de, mais uma vez, podermos compartilhar reflexões em torno do Evangelho de Jesus, em torno da nossa amada doutrina dos Espíritos, e saúdos com muita alegria. Diz-nos a benfeitora Glorinha: todas as vezes que conjugas o coração e a mente na equação do amor, naturalmente fazes ecoar o bem que alcança a todos. Tornar essa prática permanente, eis o grande desafio. Não esmoreças. Mantenha a fé em Deus e a parceria com Jesus, pois tudo dará certo. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, dentro desse espírito de reciprocidade entre os mundos terreno e espiritual, eu lhes proponho analisarmos esse tema, que é objeto do capítulo 3 da obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A quinta obra, publicada por Allan Kardec, o eminente codificador, sob a luminar contribuição dos espíritos superiores. Mas o título desse item, ele pode, de uma certa maneira, provocar apreensão e até chocar os desavisados, se não retirarmos o espírito da letra. Ou seja, se ficarmos compreendendo somente o que lemos e ouvimos, literalmente, abstendo-nos de ir para além da simples compreensão das palavras. Esse capítulo 3 da Gênese, ele se divide em 3 subtemas: o bem e o mal, o instinto e a inteligência, tema que falamos no mês passado, e a destruição dos seres vivos uns pelos outros, objeto da nossa reflexão de hoje. É fato que soaria falso dizer que esse subtema da destruição é de fácil compreensão. Primeiro, porque o próprio título já provoca surpresa. Segundo, porque a textualização do assunto não é tão simples quanto possa parecer. Mas há uma chave que pode auxiliar-nos nessa compreensão. Que chave é essa? O Livro dos Espíritos, mais especificamente na sua terceira parte, que trata das leis morais,
nas questões 728 e 728A. Mas vamos examinar inicialmente o item 20 desse capítulo 3 da Gênese. O que Kardec escreveu? Diz o codificador: a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele, Deus, a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Quando nós lemos o preâmbulo desse texto, surpreende-nos a informação de destruição recíproca dos seres vivos. Pois todos hão de perguntar, então os seres humanos podem destruir-se entre si mesmos? Mas o próprio Kardec e os bons espíritos já trataram de minimizar o impacto dessa afirmação, dizendo que ela não se concilia com a bondade divina. E eles mesmos fizeram a pergunta que, com absoluta certeza, está na cabeça de todos nós. Então, por que Deus criou a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros? Aqui, então, nos damos conta de que o assunto tratava-se exclusivamente da destruição entre os seres animais, excluindo o gênero hominal dessa prática, sem dúvida. Mas observemos que essa circunstância, com o fim princípio da alimentação, já esteve presente nos homens antropófagos, seres que ainda permanecem, se ainda existirem, ou permaneciam na animalidade, com baixíssima evolução espiritual. Todos nós conhecemos a antropofagia. Mas Allan Kardec, lá na Gênese, ele prossegue esclarecendo-nos quando diz: para quem apenas vê a matéria e restringe à vida presente a sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. Claro, qualquer um de nós, numa leitura um pouco mais apressada, vai pensar nisso. Mas o Kardec apresenta uma justificativa muito interessante. Ele diz: é que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. Olha que interessante. Medindo-lhe a sabedoria divina, pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Uma certa soberba humana, um orgulho humano, sem dúvida. Querer julgar Deus consoante os nossos critérios humanos. Agora, o codificador Allan Kardec alerta-nos quanto ao espírito da letra em dois sentidos. O primeiro, a interpretação literal vai apontar para uma imperfeição na obra divina. Ou seja, interpretarmos tal qual lemos. E o segundo sentido,
o que eu falei anteriormente, nós ainda avaliamos a perfeição de Deus, a perfeição divina, segundo critérios humanos. Mas é no final do texto, desse item 20 do capítulo 3 da Gênese, que o codificador lança luzes para facilitar-nos a compreensão do texto quando diz: não lhes permitindo a curta visão de que dispõe, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Olha que interessante. Então, a nossa curta visão, a nossa limitação, não nos permite ainda entender o conjunto das informações, para além do espírito da letra, para além da letra simplesmente. A gente não consegue entender que esse bem real, que é a alimentação do animal, possa decorrer de um mal aparente, que é o animal comer o outro animal, destruí-lo. Ou seja, nossas limitações permanecem em face do pouco conhecimento que ainda temos e que precisamos conquistar pelo estudo sistemático das obras da codificação e do Evangelho de Jesus. Porque a falta desse conhecimento ainda nos impede um descortino mais lúcido sobre muitas questões da doutrina dos espíritos, como do Evangelho de Jesus. Mas vamos a um exemplo prático, com o qual tentaremos esclarecer. O leão da savana africana. Se não conhecemos pessoalmente, pelo menos em vídeo todos já viram. O leão da savana africana, quando está com fome, ele persegue a sua presa até alcançá-la. E persegue desesperadamente. E quando ele alcança, ele mata e depois come. Delicia-se com um saboroso banquete. Mata por crueldade? Claro que não. Mata porque está com fome. Deduz-se então que aquilo que Kardec chama de mal aparente, matar para comer, atende, em realidade, um bem real. Que bem real é esse? Saciar a fome. Saciada a fome, podem outros animais ficarem perto do leão sem nem medo de ser devorado. Só tem um probleminha: saber se o leão está com fome ou não. Bom seria se o cervo ou a zebra perguntasse para o leão: o senhor já almoçou hoje? Se o leão dissesse já, os dois se sentariam e poderiam até conversar. Mas voltemos ao texto. O texto de Kardec na Gênese. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Ou seja, a destruição de um animal pelo outro fica plenamente explicada por esta colocação de Kardec. Perfeito.
E observe, meu amigo, minha amiga, que a chave desse entendimento continua sendo o conhecimento. Porque Kardec inicia esse texto dizendo só o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência. Ou seja, só o conhecimento da lei de destruição, que é uma lei divina. Está lá nas Leis Morais, parte terceira do Livro dos Espíritos. Então vamos lá, vamos ao Livro dos Espíritos, parte terceira, vamos lá na questão 728. O que Kardec perguntou aos venerandos colaboradores? É lei da natureza a destruição? Olha que interessante. Lei da natureza a destruição, de uma forma genérica, incluída aí a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Responderam os espíritos: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Olha que interessante. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então o animal, quando come o outro, quando está com fome, come o outro, o leão, quando come a zebra, por exemplo, ele está num processo de renovação e melhoramento dele, leão, como da espécie leonina. Da mesma forma que a zebra talvez possa comer outro animal menor que ela. E este animal menor come outro menor, que come outro menor. Então é uma cadeia harmonicamente pensada por Deus. Mas Kardec, quando fez a pergunta, a questão 728, e recebeu a resposta, ele fez um desdobramento dessa questão 728. Ele disse: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, desígnios da providência, desígnios de Deus. E vejam que ele coloca na questão a expressão seres vivos, a mesma que está na Gênese, destruição dos seres vivos, que a gente lê lá no item 20 do capítulo 3 da Gênese. E quando ele perguntou isso, Kardec, o instinto da destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, por desígnios de Deus, os espíritos responderam: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Qual é o invólucro exterior? O corpo do animal. Esse invólucro, diz Kardec, é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas, porque passa. Olha que interessante. Lembra do exemplo do leão? Observe a justificativa da resposta, né? Para se alimentar, os seres vivos reciprocamente se destroem. Então o leão precisa comer a zebra, sei lá, o coelho, o animal que estiver perto dele. Para quê? Para se alimentar. Ele vai matar exclusivamente por um instinto de maldade? Ah, vou matar esse coelho, vou deixar ele aqui morto. Não, ele vai matar para comer.
Então é natural que isso aconteça? Você pode perguntar. Sim, é natural. Por quê? Porque é uma lei natural. E os objetivos foram muito bem explicados pelos espíritos superiores. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Sim, alguns animais passam exatamente por isso, para que não crie uma superpopulação na Terra. E mais, utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Invólucro interior, o corpo do animal. O leão vai lá e come o corpo e deixa só a carcaça. Carcaça essa que será seguramente comida, o restante dela, por outros animais, como os abutres, os urubus, outras aves de rapina. Mas observe que os venerandos colaboradores espirituais não ficaram somente na explicação. Eles deram uma justificativa. Quando disseram, esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Ou seja, o corpo físico é parte acessória. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. O corpo físico do animal, mas o princípio inteligente permanece. Desaparece o corpo físico, mas permanece o princípio inteligente. Então isso explica ser natural que o homem mate o boi, o porco, a galinha, o pato, o peixe para se alimentar? Sim, está dentro da lei natural. A esse propósito, o espírito Miramês, no volume 15 da obra Filosofia Espírita, comentando essa questão 728 de O Livro dos Espíritos, diz: o que chamamos de destruição são processos que Deus usa sob a forma de progresso para tudo que existe. Então, a lei de destruição é uma lei de progresso. Nada no mundo, diz Miramês, se faz sem a permissão de Deus. E ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se assim não fora, sendo o Senhor e a inteligência suprema, não iria ele permitir que as coisas e os seres fossem destruídos. Coerência da parte de Deus, sendo ele Senhor e inteligência suprema. Mas o Miramês diz mais: o que se vê com mais evidência são as matanças dos animais com o objetivo de alimentação das criaturas. Aquilo que eu fiz na condição de pergunta anteriormente, né? Então é natural matar o porco, o boi, para alimentar-se, sim. Criam-se estes para matar, e se não fosse o comércio, o interesse se desfaria e atrasaria o progresso dos animais. Se porventura ninguém precisasse comer, por exemplo, carne bovina, já imaginou o tamanho do rebanho que tinha no mundo? Os homens, diz Miramês, servem de instrumento para esse comportamento. Homens esses na escala mais baixa da evolução espiritual. É a turma que vai matar os animais. Os espíritos de alta estrutura espiritual têm outras missões mais apuradas para cumprir. E aí ele faz uma colocação final muito inteligente para a gente entender isso. Miramês diz: a vida não poderia colocar um santo como açougueiro, nem um místico chefiando o matadouro. Cada alma no lugar que lhe diz respeito. Você
advogado, engenheiro, professor, bancário, seu neurocirurgião. Você, de manhã, trabalharia na sua profissão e à noite você ia ser açougueiro no matadouro qualquer? Seguramente não. Seguramente não. Por isso que ele termina dizendo: cada alma no lugar que lhe diz respeito. O lugar que nos diz respeito tem tudo a ver com o nosso nível de evolução espiritual, de evolução moral. Como você se sentiria matando um boi ou matando um porco? Eu penso que muito mal, né? Porque eu me sentiria, eu não tenho coragem. Cadê coragem? Por quê? Por conta do nível de evolução espiritual de cada um. Daí porque o Miramês diz no texto: cada alma no lugar que lhe diz respeito. Mas voltemos então ao capítulo 3 da Gênese, que trata dessa temática, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Vamos agora para o item 21, lá do capítulo 3. Nesse item 21, Kardec fez uma arguição. Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem? Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Desde que na sua obra, na obra divina, tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto que nos outros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Então retorna a questão do conhecimento que todos nós que nos dizemos espíritas necessitamos. A esse propósito, o Miramês, lá na obra da Filosofia Espírita, tem um esclarecimento preciso. Esclarecimento esse que começa com uma pergunta feita pelo próprio Miramês. Por que os seres vivos se destroem reciprocamente? E ele diz: há uma finalidade, e quem sabe mais do que nós todos reunidos é Deus, que nos criou para passarmos por esses caminhos. Tudo deve se transformar. As mudanças são constantes no palco da vida. Lembra lá quando a gente falou da lei de destruição, que está na parte 3ª do Livro dos Espíritos? E o Miramês diz: o invólucro da alma é como uma veste que pode e deve ser usada para outras necessidades, além de ajudar a força divina que a comanda, ou o comanda se pensarmos no invólucro. As próprias guerras, diz Miramês, Deus as permite entre os homens ignorantes, pois tem muitas finalidades entre as criaturas, mas o espírito continua vivo para a eternidade de Deus. Eu confesso que não deve ser muito fácil aceitar e entender esta colocação. Deus permite a guerra entre os homens ignorantes com muitas finalidades. Mas apesar de todas as criaturas na guerra morrerem, o espírito continua vivo para a eternidade de Deus. Até aqui, se as questões de natureza física, biológica já estão esclarecidas, ou seja, os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas. Matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação desses corpos orgânicos. E a natureza moral da destruição?
Sim, porque se há uma justificativa biológica, física, tem que haver uma justificativa e uma necessidade de natureza moral. E aí vamos recorrer novamente ao Miramês, quando ele diz: toda perturbação antes de Jesus foi por falta de conhecimento espiritual sobre a vida. Até então ninguém entendia nada. Agora, depois do Mestre, que já sabemos o que deveremos fazer, não temos desculpas. Essa afirmativa dele é importante de nós refletirmos. Antes de Jesus, toda perturbação, todo descaminho poderia até estar explicado. Poderia não ser justificado, mas estava explicado. Mas agora, por quê? Porque não tinha conhecimento espiritual sobre a vida. Mas como ele diz, agora, depois do Mestre, depois de Jesus, depois do Evangelho de Jesus, depois de 12.000 anos, não temos mais desculpa. A vida grosseira, diz o Miramês, dos seres vivos só se justifica antes do despertamento espiritual. Ou seja, enquanto o espírito não havia despertado para a realidade espiritual da vida, a grosseria era tolerável. Mas aí o Miramês diz: com o Cristo no coração. Ele não diz na mente, ele diz no coração, sede do amor. Tudo muda, tudo se transforma, tudo cresce. Olha que interessante. Cristo no coração significa dizer: eu pauto a minha vida no Evangelho de Jesus. Quem pauta a sua vida no Evangelho de Jesus tem Cristo no coração. E quem tem Cristo no coração muda, se transforma, cresce. Palavras do Miramês. Mas ele prossegue dizendo: se entre os animais, seres inferiores da criação, ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ou seja, o leão mata a zebra, mata o coelho porque ele está com fome, ponto. Ele está agindo por instinto. Não sei se vocês recordam da palestra passada que nós fizemos, exatamente sobre instinto e inteligência. Ora, uma das necessidades mais imperiosas para o animal é a da alimentação. Eles lutam para viver. É o que diz o Kardec no item 24 da Gênese. Mas ele prossegue e diz: no homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto, ou seja, do grosseiro. Nas primeiras idades, lá na infância, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém, para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Então, o senso moral que deveria nos levar para um campo mais elevado acaba deixando a gente num campo inferior. O senso moral equivocado, claro. Porque o Kardec vai dizer: todavia, à medida que o senso moral prepondera e se eleva, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Então, se lá atrás
lá nos primeiros, os antropófagos. Os antropófagos vão evoluir para chegar num ponto em que eles não vão mais comer carne humana. Vão comer somente a carne animal. Agora, é fato que para garantir uma transição segura e irreversível desse estágio de barbárie para um estágio de humanidade diferenciada, elevada, é necessário o conhecimento, é necessário a experiência, que vão gradativamente nos conduzindo ao despojamento da animalidade, tal como conclui o codificador nesse capítulo da Gênese. Ou seja, lá atrás, o homem, nos primórdios da sua evolução, foi gradativamente, pelo desenvolvimento do senso moral, progredindo espiritualmente. E foi se despojando daquela animalidade que o caracterizava. Talvez isso possa ser examinado com mais profundidade, tornar mais claro para todos nós o entendimento da destruição dos seres vivos uns pelos outros, fazendo uma separação bem distinta. A destruição entre os animais, entre eles, e quando nós, humanos, destruímos um animal para saciar a nossa fome. Será maldade atirar num passarinho, mas não será maldade matar uma galinha para fazer o almoço. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, anunciando desde já que no próximo dia 7 de dezembro estarei de volta a esta tribuna com o tema Amor Terapia do Natal, receita ideal para 2024. Um forte abraço.